Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Bradeter pela honra de estar aqui participando desse renomado seminário, na presença dos ilustres palestrantes, professor Herado Maciel, professor Scaff, professor Calendo, que já nos deixou, teve que sair mais cedo, e a Mariana, aqui, que está nos ciceronando aqui brilhantemente com os temas que estão sendo colocados pelos palestrantes. O tema que o Walter colocou para mim é um tema bastante espinhoso, que é a suposta neutralidade dos efeitos fiscais decorrentes das novas práticas contábeis trazidas pelo IFRS. A gente sabe que o padrão contábil que veio a partir da 1163, a gente vai fazer uma recapitulação histórica, ele alterou bastante o resultado das empresas, e eu, como auditor, trabalho na empresa de auditoria, eu sei como que a volatilidade do resultado das empresas foi alterado com esse novo padrão contábil, e a gente, volta e meia, se depara com algumas situações que a gente vai ver que realmente não estão tratadas na lei, e tampouco nos normativos exarados pela Receita Federal. Contextualização histórica. Bom, como já é ser disso, em dezembro de 1976, foi editada a Lei 6.404, nossa primeira lei societária, que tratou efetivamente de critérios contábeis para avaliação de ativos e passivos, trazendo no artigo 177 qual que seria a forma de registro contábil das transações, ou seja, o regime de competência para o registro das transações comerciais, ou seja, independentemente do recebimento ou não do caixa relativo a essas transações, a companhia deveria registrar os seus resultados. Posteriormente, em dezembro do outro ano, foi editado o Decreto 1598, que tratou exatamente de harmonizar essas novas práticas contábeis trazidas pela Lei 6.404, a legislação do imposto de renda. E esses dois normativos viveram aí juntamente 30 anos em harmonia, até que, no apagar das luzes do ano de 2007, a CVM, um esforço conjunto de alinhamento das práticas contábeis brasileiras às normas internacionais de contabilidade, conseguiu editar a Lei 11.638, que foi um paradigma à época, alterando o padrão contábil do Brasil para alinhamento às práticas internacionais de contabilidade. E, portanto, trazendo novos paradigmas para a ciência contábil. Porque, relembrando outrora, o padrão contábil brasileiro ele era norteado para avaliação de ativos como custo histórico. E também a forma jurídica das transações é que norteava o registro contábil das transações. Com o novo paradigma que foi criado pelas normas internacionais de contabilidade, não interessa mais a forma jurídica que a transação foi confeccionada. O que vai valer é a essência econômica da transação. Então, se, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, quando a White Martins vai ser contratada para instalar uma fábrica de oxigênio dentro de uma companhia, ela não cobra a instalação da fábrica de oxigênio. Ela vai embutir dentro do preço de fornecimento o valor exatamente da instalação da operação que ela fez. Mas, para a contabilidade, pega esse contrato e ela bifurca em dois. Ela fala, não, aqui você tem a compra de um ativo imobilizado e um fornecimento de produto feito pela White Martins. Então, agora a contabilidade passa a olhar a essência econômica da transação e não mais a forma jurídica. Como consectário desse princípio, dessa nova ponto de vista da contabilidade, foi erigido o princípio, portanto, do valor justo. Então, na realidade, a gente abandona o custo histórico praticamente como base de valor e migra para uma coisa que a gente chama de valor justo. Então, a contabilidade moderna, a partir da 11.638, ela passa a olhar, portanto,
o ponto de vista do acionista e não mais o ponto de vista da empresa como outrora, que era a lucratividade. E isso se aproxima absurdamente do custo de oportunidade. Então, esse foi o paradigma que foi vivido à época da edição da 11638. Então, quando essa norma veio, ela trouxe uma inquietude muito grande no mercado, porque as pessoas olhavam esse novo padrão contábil, esse valor justo, e verificavam que, efetivamente, iria alterar substancialmente a base de cálculo do imposto de renda. E aí a preocupação era como se iria haver neutralidade ou não desses efeitos na base de cálculo do imposto de renda. Antes até da gente seguir na apresentação, eu gostaria de fazer algum comentário. O professor Ricardo Maris, no painel aqui neste evento, ele tratou da possibilidade de você... que a contabilidade agora ela produz acréscimos patrimoniais sem atos de realização. E é isso mesmo, gente. A gente pode chegar a uma situação em que acontece isso. Vou dar o exemplo exatamente do ativo biológico. A Lei 6.404, quando ela foi editada originalmente, ela tem uma previsão somente da conta de ajuste de avaliação patrimonial em conta de patrimônio líquido. A gente não observa essa conta no resultado do exercício. Contudo, as normas de contabilidade, para alguns ativos que são avaliados pelo valor justo, a contrapartida é dada ao resultado do exercício, como, por exemplo, ativo biológico. Então, o exemplo que eu gosto de dar com o ativo biológico é: eu planto um pé de café. Passou um ano, eu não vendi nenhum pé de café, mas eu fiquei mais rico. Eu tenho que ir lá, pelas práticas internais de contabilidade, marcar mercado aquele pé de café que cresceu, eu fiquei mais rico, então eu aumento o meu ativo com contrapartida no resultado do exercício. Isso a gente pode observar, a título de exemplo, tanto para o ativo biológico, como também para a compra vantajosa, quando adquire uma participação societária. Que eu compro uma participação societária, avalio esse ativo que eu comprei a valor justo, comparo com o que eu paguei. Se este valor que eu paguei for inferior ao valor justo, automaticamente eu tenho que fazer um registro em resultado do exercício como ganho por compra vantajosa. Acabei de comprar uma empresa e acabo ficando mais rico, entre aspas, com essa transação. Isso não me parece ser uma coisa adequada, e a gente observa... por exemplo, num estudo feito pelo professor Rosnan, que era sócio do Bulhões Pedreira, no livro 40 anos da Sociedade de Explorações, em que ele aborda muito bem essa questão. Tem companhias abertas que fizeram resultado exatamente por crescimento, por aquisição. Então, dito isso, na época, voltando agora, dito isso, o que a gente pode colocar? Que essa prática, além dela aumentar o resultado do valor justo, ela pode também implicar, ocasionalmente também, na possibilidade de ferir o princípio da intangibilidade do capital, que acaba distribuindo lucro, que pode não existir, e reduzindo a garantia de credores. Por exemplo, ativo biológico, eu registrei o resultado. Se eu distribuir esse lucro, eu posso distribuí-lo, porque é lucro, se pegar fogo na plantação no ano seguinte e eu não tiver seguro, e aí? Já foi um resultado distribuído pelo qual eu não tenho, efetivamente, nenhuma transação econômica que deu lastro a esse evento, como o professor Ricardo Maris bem acentuou. Bom, voltando, então, essa inquietude foi criada, e aí, ao tempo da 11638, então, foi editada a medida provisória 449, que instituiu o RTT. Então, o RTT ele vigorou durante um tempo, neutralizando esses efeitos trazidos pela nova contabilidade, até que a Instrução Normativa 667 instituiu, portanto, foi
2013, instituiu a nossa atual Lei 12.973, que efetivamente ela tratou de todos os CPCs que foram editados até 11/11/2013, né, e, portanto, deu tratamento tributário para todos aqueles eventos que estavam ocorridos até a data da edição da MP. E aí, agora sim, a gente começa a entrar um pouco na apresentação que me cabe, que é o regime que foi instituído pela Lei 12.973 para neutralizar os efeitos contábeis. Essa neutralização ela consta do artigo 58 da lei, que diz que os novos CPCs, eles, se mudarem o padrão contábil, adotarem novas práticas contábeis, eles deverão ser nulos para fins fiscais. E ele passa a competência de regrar esses novos CPCs, ou essas pretensas novas atualizações que são feitas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para a Receita Federal do Brasil. O que a Receita Federal tem feito em relação a esse tema? Bom, a Receita tem se pronunciado de duas formas. Quando ela entende que um ato exarado, um normativo exarado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, depois aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM, ele não altera, não modifica ou cria nenhum novo critério, ele simplesmente tem exarado um ADE, um ato declaratório executivo, para dizer que aquele ato ele não modificou ou não modificou em nada o que está aí vigente e que, portanto, já está tratado pela Lei 12.973. Por outro lado, quando isto implica em alteração da legislação contábil, portanto, posso trazer alguma diferença, aí sim ela entra editando instruções normativas específicas para tratar dos temas. Bom, então, situações em que a Receita Federal, agora exemplificativamente, entende que não há mudança no padrão do padrão contábil. Mudança do padrão contábil não muda ou não necessita de exarar qualquer norma acerca desse tema. Por exemplo, IFRS 9, que é o CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Bom, esse CPC, do ponto de vista contábil, muito se falou aqui de perdas, o professor Paulo Calenda, depois o professor Geraldo Maciel, eles tratam sumariamente o seguinte: a contabilidade ela vai migrar de uma perda incorrida para uma perda esperada, que é hoje que é utilizado pelos bancos. Os bancos hoje eles não trabalham com perda incorrida, é perda esperada. Você vai fazer um empréstimo no banco, ele já te carimba na testa lá com A2, A1, A menos alguma coisa, e de cara já nasce uma provisão na contabilidade para aquele valor. Tá? Então, o que as empresas vão ter que fazer agora? Vão ter que avaliar o seu contas a receber e determinar o que ela espera de perda e não o que foi incorrida. Então, obviamente, para esse caso, a Receita Federal, quando exarou a ADE 13, ela já entende, por exemplo, que não precisa tratar desse assunto, porque o artigo 9º da 9.430 já trata das perdas, e ele vale tanto para a instituição financeira quanto para as empresas. Então, portanto, desnecessário tratar do tema. Um outro assunto tratado no ADE 13 foi a questão do ajuste a valor justo, que foi alterado também no IFRS 9, que é o CPC 48. Também a Receita entende que o AVJ já foi tratado na legislação fiscal, na 12.973, que ela fala que se eu mantenho subconta, eu só vou tributar aquilo na legislação. Então, portanto, já está tratado, não precisaria de se tratar. E, por último, ela fala do RED, que também, para ela, não tem nenhuma alteração, porque esse CPC ele alterou exatamente a questão do RED Account, que era feito diretamente no PL, agora teve uma alteração, mas que esse assunto já está disciplinado pela Receita
em normativos próprios, 107, e também não produz qualquer reflexo para fins fiscais. Portanto, ela entende que, para essas alterações que foram objeto da ADE 13, não ocorreu qualquer mudança que seria necessário que ela tratasse mais detidamente. Então, é isso. Bom, situações em que a Receita entende que é necessário exarar normativos, no caso, ações normativas, para tratar exatamente essas mudanças. Primeiro, CPC de Receita. Pô, gente, esse CPC aí vai mudar tudo. Porque agora, esses são 5 pilares para se reconhecer uma receita agora, mas a gente separou 3 pilares. Os 3 pilares principais são identificação das obrigações de desempenho. Eu tenho que pegar o contrato, ler e saber quais são as obrigações de desempenho que eu tenho ali naquele contrato. Depois, eu tenho que saber como que eu vou reconhecer essa receita no tempo. E, por fim, eu vou ter que atribuir preço. Então, vamos falar um pouquinho rápido de cada um deles. Primeiro, identificação da obrigação de desempenho. Eu vou ler um contrato e vou entender quais são os tipos de obrigações que decorrem desse contrato. Por exemplo, pensando numa empresa, uma montadora, que vende um carro. Se ali tem uma garantia estendida, que normalmente tem no veículo, para fins contábeis não vai poder reconhecer a receita toda na contabilidade na cabeça. Eu vou ter que verificar quanto que é da garantia estendida e esse valor não vai poder ser registrado na contabilidade, vai ter que ficar diferido. Então, a receita para fins contábeis, essa receita vai ser ao longo do tempo da garantia, está diferido. E o último ponto, para quem, por exemplo, é um McDonald's ou, exemplo, também empresa de telefonia, que vende um tanto de coisa, naqueles combos, você paga um valor, você não sabe o que é que você está pagando. Isso é um problema, porque agora a contabilidade vai ter que abrir. Então, se o sujeito não faz isso, a contabilidade vai ter que atribuir valor para cada um desses itens. E, obviamente, se a empresa não muda o contrato, não se prepara para isso, as discussões eternas entre ISS e ICMS elas vão surgir nas atividades mistas. E, obviamente, como a 12973 não se aplica nem para o Estado, nem para o município, a gente vai ter um problema aí que a gente vislumbra em relação a isso. Bom, então é isso. Para a Receita, ela entende que o CPC de Receita, para ela nada vale. Vale o artigo 12 do Decreto-Lei 1598. Então, no caso que eu dei lá o exemplo do carro, reconheceu, emitiu a nota fiscal do carro, acabou. Vai ser na cabeça que eu vou tributar tudo e vou ter que criar uma conta retificadora na contabilidade para poder tratar esse valor lá na frente, porque eu vou poder, depois que eu registrar a receita ao longo do tempo, eu vou poder excluir, porque eu já paguei a receita, já paguei o valor todo aqui na cabeça. Arrendamento mercantil, CPC, que trata do arrendamento mercantil. Esse arrendamento mercantil não é o arrendamento mercantil financeiro, que já foi tratado da 12973, o arrendamento operacional. O arrendamento operacional vai seguir a mesma racional do arrendamento mercantil financeiro. Ou seja, exemplo, vou dar o exemplo, por exemplo, de uma empresa que tem muitos aluguéis, como varejo. Ele vai ter que pegar os contratos todos, estimar o tempo que ele tem lá no contrato e vai ter que registrar o valor do contrato todo na contabilidade. Outrora, o que eu fazia? Mês a mês eu ia lá provisionando o valor, jogava para despesa e pagava. Agora, não. Eu vou ter que pegar o contrato inteiro, trazer a valor presente, registrar na contabilidade um passivo e um ativo, direito de uso, e eu começo a amortizar a depreciação, tá? E acruar a despesa financeira e adicionar isso na base de cálculo do imposto de renda. Porque, para fins fiscais, tanto a depreciação, o impairment, advindo desse contrato, alienação ou baixa, ou a perda, não pode ser dedutível para fins fiscais. E também a despesa financeira advinda desse contrato. Então, o que eu faço? Eu pego tudo que está na contabilidade e adiciono. E pego o pagamento que eu fiz mensal e excluo. Então, em resumo, é isso que vai acontecer com o arrendamento
e é o que está dito lá na IN 1889, que a Receita tratou. Bom, agora eu cheguei exatamente no que não está tratado pela 12973. São assuntos que não estão tratados pela 12973 e que podem, de certa forma, interferir na base de cálculo dos tributos. Primeiro, transação entre sócios. Bom, todo mundo aqui conhece o CPC 15, que trouxe a combinação de negócios, né? Que aí, agora, ocorre que existem transações, por exemplo, que eu posso comprar mais participação. Eu já sou o majoritário, tenho mais de 50% de participação das ONs de uma empresa e eu vou comprar mais participação de minoritário. Então, nessa situação, o item 22 do CPC 36, que trata de demonstração financeira consolidada, ele diz que essas transações serão registradas diretamente no patrimônio líquido. Ou seja, eu compro a participação societária. Se a diferença entre o valor do patrimônio líquido calculado de acordo com a equivalência e o valor que eu paguei, aí dá ágio ou deságio, o registro é direto no PL, na conta de ajuste de avaliação patrimonial, e não no resultado ou em conta de ativo. Tá? Isso está no item 22 do CPC 36 e no item 23. E também, novamente, o ICPC, que é a interpretação dada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, quando tratou das demonstrações financeiras individuais, novamente disse exatamente isso, que tem que registrar isso em conta de patrimônio líquido. Ora, no exemplo rápido que eu coloquei ali no quadro, uma empresa, ela tem 60% A, tem 60% de B. O patrimônio de B é 1 milhão. Eu tenho 600 mil de ativos, 60%. Eu comprei os outros 40. Então, os outros 40 eu paguei 560 pelos 400. Então, eu tenho um sobrepreço aí de 160. Esse sobrepreço, ele vai ser registrado como uma perda direta no patrimônio líquido. E aí a questão que se apresenta, que a lei não tratou, eu vou poder deduzir esse custo de aquisição? A gente entende que sim, a gente vai criar uma conta transitória no ativo para poder passar esse valor para deixar registrado, depois levar para o patrimônio líquido, mas a gente, enquanto PwC, entende que isso é custo legítimo de aquisição e que, portanto, tem que ser dedutível. Vedar a dedução da mais-valia ou do goodwill seria tributar uma não-renda. E até porque, para o alienante, isso foi resultado, e ele tributou esse resultado como ganho de capital. Então, não deduzir aqui seria uma incoerência do sistema. A solução de COSIT 198, recentíssima, ela trata exatamente do contrário. Ela fala que era o caso oposto, era o vendedor que teve o ganho e registrou isso no patrimônio líquido. E o que a Receita Federal disse? Não, o contribuinte perguntou, eu não vou ter que tributar, porque já que foi direto para o patrimônio líquido, eu não tenho que tributar isso. A Receita Federal, não, você tem que tributar sim, porque isso é um ganho de capital, então você vai ter que tributar. Então, se ela fala aqui que tem que tributar na situação inversa, então, obviamente, ela tem que admitir que a perda vai ser deduzida também no cálculo do imposto de renda. E, por fim, a gente vai falar de contraprestação contingente, que a 12973 não tratou do famoso earn-out. Antes, o earn-out, como que era na contabilidade antiga? Eu tinha um complemento de preço, eu ajustava direto contra o ágio. A prática contábil nova não manda fazer isso. No momento em que eu adquiro uma participação societária, eu tenho que fazer a melhor estimativa, se eu vou pagar o earn-out ou não. Então, se eu vou pagar o earn-out, eu tenho que... Vou pagar o earn-out? Vou. E qual é o valor? É o valor total que está no contrato? Quanto que é? Parte? Porque pode ser escalonado. Eu tenho que registrar isso na contabilidade. Ora, se eu registro esse valor, e aí tem toda a regra fiscal, todo mundo conhece, tem que ter o PPA, tem que ter tudo mais para poder deduzir isso, e depois eu não consigo, ou
a minha estimativa estava errada, né? A receita, como no exemplo ali, eu estimei pagar 1.100, sendo 100 de earnout, e, efetivamente, o que aconteceu foi que eu tive um pagamento de 150, ou seja, 50 a mais. Bom, nesse caso, se a gente pegar a IN 1700, ela trata do assunto no artigo 178 e no 196, mas ela não fala o tratamento. Ela fala que é condição suspensiva resolutiva, mas ela não entra exatamente nesse tema. Tá? Então, portanto, como ela não tratou desse assunto, então a lei também não tratou. Então, a gente tem aí realmente uma lacuna em relação a esse tema. A gente entende, price, que é custo legítimo incorrido e pago, os 50 a mais, e que, portanto, ele também, numa eventual alienação, liquidação de investimento, ele tem que ser deduzido, e também, se houver incorporação, fusão ou cisão, também eu vou poder acrescentar esse valor, apesar dele não constar do PPA da empresa. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Desculpa aí o tempo que eu me excedi um pouco, mas era isso. Muito obrigado.